simplesmente nos ama. Isso é maravilhoso. Querido, nessa tarde eu quero falar um pouco sobre um tema muito importante. Ministrando um estudo bíblico para um casal, e já em outras conversas, eu percebo que há uma dúvida muito grande em o que é tentação e o que é provação. O que vem de Deus e o que não vem de Deus. O que vem de Deus e o que vem da minha carne, deste mundo ou do diabo. Como identificar quando eu estou sendo tentado, quando eu estou sendo provado. E como saber qual a origem disso que tem acontecido comigo. Então eu quero falar um pouco sobre a diferença entre a provação e a tentação. E esse texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, ele fala um pouco sobre a provação. Já Tiago 1, 13 a 14, ele fala da tentação. Então o primeiro versículo ele diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então esse primeiro versículo de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, ele está falando que aqueles irmãos de várias igrejas que estavam espalhadas por aquela região deveriam considerar um motivo de grande alegria quando eles eram provados. E olhar esse texto hoje, tentar entender ele hoje, viver ele hoje, parece uma grande loucura. Como eu vou ficar feliz quando eu estou passando por uma situação que me machuca, que me perturba, que mexe com as minhas emoções, que faz eu ficar com dúvida. Mas Tiago fala que eles deveriam ter essa atitude porque essa prova da fé, na provação, ela vai produzir em nós perseverança, capacidade de continuar, de não desistir, de amadurecer. Tem coisas que a gente só aprende na prova, no deserto. E aí o mesmo capítulo 1, versículo 13 e 14, ele fala o seguinte: quando você for tentado, ninguém deve dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado quando ele é atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Em algumas versões diz mau desejo. Tiago deixa bem claro que essa tentação que nos conduz ao pecado, ela não vem de Deus. Cada um de nós somos tentados pelo nosso próprio desejo. Eva, quando cedeu à tentação, ela foi levada àquele pecado, porque ela cedeu ao convite da serpente. Não foi bem isso que Deus disse. Vocês vão ter conhecimento, vocês vão ser semelhantes a Ele. E diz o texto que ela olhou o fruto e ela viu que aquele fruto era muito bonito. E ela desejou comê-lo, experimentá-lo. Então, nesses dois textos, nós vemos já algumas diferenças entre a provação e a tentação. Mas se a gente fosse resumir de uma forma bem simples, para que todo mundo possa entender, provação é a situação onde a nossa fé é provada e onde nós crescemos espiritualmente. A provação, ela sempre vem com o intuito da nossa fé ser provada e sermos aprovados nessa nossa provação. E quando a gente é aprovado na aprovação, a gente cresce espiritualmente. E geralmente a aprovação acontece em forma de problemas que se levantam contra nós. Mas a aprovação, ela sempre nos leva e nos aproxima para mais perto de Deus. Ela nunca vem para nos afastar de Deus. Ela vem para nos aproximar de Deus. Ela vem com a permissão de Deus, para que a gente esteja perto de Deus. Um exemplo bíblico que talvez você conheça, para ficar mais fácil, de alguém que foi provado, é Jó. E foi bem tranquila a provação dele, né? Ele só perdeu tudo que ele tinha, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. A única que sobrou, que era sua auxiliadora, sua companheira, pede para ele amaldiçoar a Deus. Mas ele tinha amigos, e vêm os amigos que também o perturbavam, acusando ele, que ele tinha pecado.
E aí nós vemos o homem sendo provado por Deus, não entendendo o porquê, não entendendo o motivo, mas em todo tempo sendo fiel na provação. Então a provação, ela sempre vem para nos aproximar de Deus, para fazer a gente amadurecer. E eu tenho certeza que cada um aqui já tem alguma experiência na sua vida pessoal, de situações que você passou, ou que você tem passado, e que se não fossem essas situações, você não teria hoje a maturidade que você tem, o olhar que você tem sobre a vida, sobre essa situação, porque você passou. Deus te ajudou, você venceu. Você está mais forte para enfrentar outras, porque a provação não é só uma, são várias na caminhada cristã. Já a tentação é aquela situação onde nós somos seduzidos pelo mal e levados a pecar. É um convite para o pecado, e o pecado é a separação de Deus. O diabo, ele quer nos tentar a cada um. O diabo nos tenta, e cada um é tentado de acordo com a sua cobiça. Então, se o meu ponto fraco é o dinheiro, o diabo vai me tentar em qual área da minha vida? No dinheiro. Se o meu ponto fraco é a inveja, ele vai me tentar na inveja. Ele não tem poder para ler o nosso pensamento, ele não é como Deus onisciente, onipresente, onipotente. Mas ele sabe das nossas ações, ele sabe o que a gente faz. E aí ele oferece alternativas e seduções nesse nosso ponto fraco, porque ele sabe que é o ponto mais fácil da gente cair. Portanto, a tentação, ela sempre vem para nos derrubar, para nos afastar de Deus. Olhando só essas definições, a aprovação você acha que vem do diabo ou de Deus? De Deus. E a tentação vem do diabo. Mas não só o diabo. Tem outras coisas. De onde vem a tentação? Porque somos tentados. Primeiro vem do diabo, porque ele quer nos destruir. Lembra de João 10:10? Ele vem para matar, roubar e destruir. E ele não brinca. E ele não perde um só minuto para fazer isso. É só a gente olhar ao redor. Então o diabo quer destruir, quer nos levar ao pecado. Ele tentou Adão e Eva, e eles caíram no pecado, e ele tenta cada um de nós. Mas não só com coisas que são escandalosas, olha, isso é pecado. Talvez com coisas que aos nossos olhos são boas, mas ele sabe que se a gente ceder, isso nos afasta de Deus, isso nos afasta uns dos outros. Então o diabo é a primeira fonte da tentação. Segunda é das outras pessoas, deste mundo, desse sistema de valores. Algumas pessoas nos pressionam, nos convidam a fazer o que é errado. Jovens, adolescentes, adultos passam por isso. Não é só jovem, só adolescente que é influenciado. Adultos também. Quantos exemplos eu conheço de pessoas que tinham uma vida estabilizada, tudo certinho, e por conta da influência de alguém do trabalho ou da faculdade, a pessoa virou a cabeça de uma hora para outra, mudou completamente o seu jeito de pensar e as suas atitudes, abandonou tudo que tinha porque queria se aventurar. Convite de pessoas. Não soube ser forte ao ponto de não ser influenciado. E outro é de dentro, a nossa carne, a nossa natureza humana nos convida a pecar diante de algumas situações, porque nós somos imperfeitos. Então o diabo, o mundo, envolvendo as pessoas e esse sistema de valores pecaminosos, o mundo jaz do maligno, e a nossa carne, que é inclinada para o pecado. Então nós somos tentados diariamente, constantemente. E a provação, ela é permitida pelo Senhor. Mesmo no momento da provação, a gente não entendendo o porquê, para quê, Deus está permitindo isso, eu estou passando por essa situação, e a gente olha algumas, nossa missionária Alzira, você olha algumas coisas, você não tem resposta. E muitas coisas Deus não quer nos dar respostas, Ele quer que eu e você simplesmente obedeça a Ele. Dá para entender algumas coisas, como na vida de Jó, que Deus permitiu tudo aquilo?
Por que permitir o sofrimento para que a gente aprenda? Não seria muito mais fácil Ele nos ensinar sem a gente sofrer? Eu queria, mas Ele escolheu esse caminho, o da prova. Então, feliz é o homem que suporta a provação com perseverança. Feliz é você, feliz sou eu, quando nós suportamos essa provação, as lutas que nós enfrentamos com perseverança. E hoje pela manhã eu falei sobre permanecer em Jesus. Jesus dizendo que Ele é a videira, nós somos os ramos e que nós precisamos permanecer nele. E quando nós estamos conectados nessa videira, nós conseguimos perseverar na prova. Porque depois de aprovado, nós receberemos a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. E eu acabei de declarar que Ele me ama. E eu sei que Deus te ama. E eu sei que Deus te escolheu. E eu sei que Deus, Ele fez o que Ele podia fazer de melhor para mostrar que Ele nos ama, oferecer Jesus na cruz. Então, querido, se você tem certeza que sua vida está nas mãos de Deus, saiba que você vai ser provado. Mas se você suportar essa provação com perseverança, você vai receber recompensa. Algumas aqui, porque a gente começa a ter um olhar diferente da vida, a gente começa a ser mais maduro, a gente depende mais de Deus e menos de nós. E a coroa da vida, a vida eterna, os galardões, as recompensas que a gente vai ter no céu. É o que Tiago está dizendo àquele povo. E o contexto aqui era de irmãos que estavam sendo perseguidos, provados por conta da fé deles. Eles não estavam fazendo nada de errado, somente seguindo Jesus como Senhor e Salvador. E estavam sendo provados, perseguidos. E Tiago diz: sejam perseverantes, não desistam. Então, querido, não sei o que você tem passado, porque cada um passa uma prova, cada um passa um desafio. A minha não é igual à sua, e eu não posso dizer para você que a minha dor é maior que a sua. Mas uma coisa eu sei, que Deus dá a mim e a você a capacidade de sermos perseverantes, de não desistir, de olhar a recompensa final. A prova nos desafia a confiar mais em Deus, a crer mais nele. É na prova que a gente vê que nós não estamos no controle de nada, e a gente simplesmente confia, descansa, mesmo não querendo, porque está nas mãos de Deus. E Jesus, Ele nos ajuda a vencer as tentações. Porque nós, além da prova, nós vamos ser tentados. Mas quando a gente está ligado em Jesus, na videira, somos perseverantes, não só na provação, mas a gente consegue resistir às tentações. E olha o que ele diz em 1 Coríntios 10:13: não veio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Não veio. Deus é fiel e Ele não vai permitir que você seja tentado além do que você possa suportar. Mas quando vocês forem tentados, Ele vai providenciar a vocês um escape para que vocês possam suportar. É pecado ser tentado? Não, a gente vai ser tentado. O pecado é ceder à tentação. E por que esse texto? Porque se eu estou ligado a Jesus e se eu busco Jesus, eu vou entender que tentação é tudo aquilo que me leva a fazer algo que eu sei que é errado, que desagrada a Deus, que machuca a mim mesmo e as pessoas que estão ao meu redor. Então eu vou fugir da tentação. Quer ver um exemplo bíblico de um personagem que foi tentado e venceu a tentação? José. Lembra de José lá em Gênesis? Na casa de Potifar, a esposa de Potifar começou a cobiçar José, a convidá-lo a se deitar com ela. E o contexto ali mostra que José era um jovem. Naqueles dias, com certeza não foi fácil para José resistir àquela tentação. E aquela pessoa, que segundo as Escrituras também não era uma pessoa qualquer, era uma mulher com poder, que poderia conquistar tudo o que ela queria com o dinheiro, começou a seduzir aquele jovem. E o que a Bíblia diz? Que José simplesmente correu do pecado. Ela ficou com a sua roupa. Alguns acreditam que ele fugiu, até pelado, mas fugiu da tentação, porque não queria ceder a ela.
E um exemplo bíblico de alguém que foi tentado e caiu na tentação. Lembra de Davi? O exército foi para a guerra, foi para a batalha, o comandante ficou dormindo até mais tarde. E quando se levanta e vai para o terraço, ele vê uma pessoa, uma mulher tomando banho. E ao olhar aquela pessoa tomando banho, ele simplesmente fecha a porta e diz: está amarrado, Jesus. Foi isso que ele fez? Eu quero saber quem é essa. Traga para mim. E ele se deita com ela. E depois ele quer resolver a situação fazendo com que a mulher se deite com o marido. E o marido não se deitou com ela. E aí ele faz o quê? Coloca Urias na frente da batalha para ser morto. Alguém que foi tentado, mas diferente do José, não resistiu. Caiu, cedeu à tentação. Portanto, toda vez que você é tentado a levar a fazer algo que você sabe que é errado, que vai te proporcionar um prazer, mas somente momentâneo, isso não é prova, isso é tentação. Isso não vem de Deus, isso está vindo ou do diabo, ou do mundo, ou de você mesmo, da sua natureza pecaminosa. Você tem que fugir, porque Jesus nos dá a capacidade de fugir. As tentações, elas podem nos seduzir, e é por isso que o Evangelho diz o seguinte: vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Ele não está falando aqui, você vai vigiar, você vai orar para não ser tentado. Tentado a gente vai ser constantemente, mas a gente está vigilante, a gente está orando para não cair em tentação. Uma vez eu fiz um treinamento nessa área da segurança, vigilante, e aí um dos policiais que estavam fazendo o treinamento, ele disse o seguinte: vocês precisam ser vigilantes. Tem muita gente que é cochilante e não vigilante. Porque o vigilante, o segurança, ele tem que estar atento a qualquer coisa que possa acontecer. E uma distração, né, eu passo em alguns lugares e vejo aquele vigilante, celular na mão. Foi isso daí, coitado, né? Facinho, rendem ele, desarmam ele, né? E hoje até policiais você vê pela rua, só no celular, distraído. É um cochilante. A gente tem que ser vigilante. E a ideia aqui do vigilante, do vigia, de esteja atento, é que você não está dormindo, você está acordado, você está atento a qualquer coisa que possa acontecer e surgir para te levar à tentação. E Paulo foi um pouco mais a fundo, ele falou: fujam não só do mal, fujam da aparência do mal. Começou aquela conversinha boba, aquela rodinha com aquelas piadas, eu já fujo daquilo. Eu não quero aquilo, é a aparência do mal. Eu não quero, eu quero fugir disso. E ele diz: o espírito está pronto, mas essa carne inclinada para o mal, ela é fraca. E aí muitos pegam esse finalzinho, a carne é fraca, para justificar alguns pecados. Pastor, mas a carne é fraca. O pastor sabe, né? Mas no seu caso foi porque você foi sem vergonha mesmo. Você podia ter evitado. Você podia ter sido mais forte. Portanto, querido, as tentações, elas podem te seduzir, mas eu e você não precisamos ceder a elas. Não precisamos ceder a elas de forma alguma. E sabe como a gente faz para vencer as tentações? A armadura de Deus. Ele nos oferece uma armadura. E é interessante saber que a gente precisa dessa armadura, porque o próprio Jesus, ele foi tentado. Lembra da tentação de Jesus no deserto? Depois do batismo, ele foi para o deserto, e foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. E em todas as tentações, naquelas 3 tentações de Mateus capítulo 4, você vai ver que Jesus estava sendo tentado e o diabo usava versículos deturpados da palavra para tentar o mestre. E nesse discipulado eu falei para eles sobre essa tentação e falei assim: qual será que foi das tentações a mais difícil para Jesus? E eles falaram assim: transformar as pedras em pães. Jesus 40 dias sem comer, sem beber, e aí transforme a pedra em pão. E ele podia fazer isso, tinha poder para fazer isso. E ele resiste à tentação dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
Em todas as tentações, o diabo deturpou a palavra, mudou a palavra. É o que a gente tem visto hoje. Muitas pessoas olhando a palavra e dizendo assim: ah, mas não é bem assim. Ah, os tempos mudaram. Agora a gente está num outro século, é século 21. Querido, quando a gente começa a relativizar a palavra, achar que o poder e que a importância que ela tinha lá atrás hoje não é mais o mesmo, a gente está dizendo que a gente não crê mais nisso, que a palavra não é mais regra de fé e prática, e isso é um caminho muito perigoso, porque ela continua sendo palavra de Deus, ela continua sendo atual. Prova disso, quem está fazendo o desafio de ler o provérbio do dia todos os dias, principalmente numa linguagem mais contextualizada, a linguagem de hoje, Bíblia viva, leia o provérbio todos os dias, o provérbio do dia, e você vai ver o quanto a Bíblia é atual. Ela não está desatualizada, não. E não tem como vencer a tentação se a gente não tiver apoiado na palavra. Jesus resistiu à tentação, e você pode falar: ah, mas Jesus é Jesus, né, pastor? A gente, um ser humano que pode resistir às tentações também, se a gente estiver com isso daqui, a armadura de Deus. E Paulo, ao olhar para aquela igreja de Efésios, uma igreja que também estava passando um momento de provação, de luta, ele diz o seguinte àqueles irmãos, e a palavra de Deus para nós quando nós formos tentados: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. A nossa força, ela vem do Senhor, vem do poder de Deus, não vem de nós, porque nós somos falhos, pecadores. É por isso que quando Paulo fala de alegria no Filipenses, ele fala: alegrai-vos no Senhor. E aqui ele diz: fortalecei-vos no Senhor. Sabe como a gente vai resistir tentação? Buscando a Deus todos os dias, orando todos os dias, pedindo perdão todos os dias. E não é aquela oração: Senhor, me perdoe porque eu pequei dessa semana, perdoe todos os pecados dessa semana. Não é isso. É todo dia eu orar: Senhor, me perdoe, hoje eu senti inveja, Senhor, hoje eu menti, Senhor, hoje eu queria matar aquela pessoa. Sei que você não sente isso, é só em outras cidades, tem alguns crentes, mas você tem que pedir perdão, porque senão a gente vai levando isso e acha que isso é normal e não percebe que isso vai nos afastando de Deus. Portanto, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, se revistam de toda a armadura de Deus, se revistam desse Deus que te protege, para que vocês possam permanecer firmes contra as ciladas do diabo. E ele vai mais a fundo. A nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue, não é contra pessoas que a gente tem que lutar. O que Paulo está dizendo é que as nossas brigas, as nossas batalhas não é entre pessoas. Eu já falei isso em alguns cultos. Nosso inimigo não são as pessoas. As pessoas são usadas pelo inimigo para nos atacar, mas elas estão somente sendo usadas. Há alguém por trás daquilo. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, os poderios, potestades, os príncipes deste mundo das trevas, contra exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Nós lutamos contra um inimigo invisível, que mexe com as nossas emoções, que nos oferece tentações que mexem com a gente, que mexem com relação ao nosso prazer de satisfação. E é por isso que é tão difícil resistir. E é por isso que a gente tem que estar tão forte e fortalecido no Senhor, para que a gente resista. Por isso, irmãos, já que essa luta, ela não é uma luta simples, tomai a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e havendo feito isso, vocês permaneçam firmes. O desejo de Deus é que a gente permaneça firme na tentação, e aprovado na provação. A questão é: como você tem enfrentado as provações? Deus tem olhado para você e tem visto que você está sendo aprovado?
Sua fé está aumentando, sua confiança tem aumentado, sua dependência de Deus está aumentando. Como você está lidando com as tentações? Você está resistindo? A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você está resistindo, se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, ou você simplesmente se entrega no primeiro convite, na primeira oferta? E depois que a gente se entrega, Tiago fala sobre isso, cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. A gente quer achar culpados. Lembra de Adão e Eva? Eva falou que ela pecou por quê? Foi a serpente que me enganou. Fui eu não, Deus, ela me enganou. Adão pecou, e aí Adão falou o que para Deus? Foi essa mulher aí que o Senhor me deu, estava quietinho aqui, bonitinho, e o Senhor me trouxe problema, ela me levou para o mau caminho. E a gente vai fazendo isso. Eu pequei, pastor, mas não fui eu, né? Foi aquela pessoa, foi aquela situação, porque a gente não reconhece que é erro nosso, que nós erramos, que nós baixamos a guarda, que nós não tomamos o devido cuidado. Portanto, querido, que você não esqueça mais que há diferença entre provação e tentação. Quando você for provado, o desejo de Deus é que você resista e seja aprovado, se aproxime mais de Deus. Quando você for tentado, o desejo de Deus é que você resista. E sabe como a gente resiste? Quando a gente vive uma vida de consagração, de santidade. E é o que a gente vai dizer agora através dessa música. Senhor, eu quero cada dia mais da sua presença, cada dia mais do Senhor, porque eu não quero ceder às tentações quando elas chegarem até mim. E talvez você tenha passado por alguns períodos de tentações. A gente tem conversado com algumas pessoas e como isso está tão perto da gente. Tecnologia, os convites hoje são muito mais fáceis. Portanto, querido, que a minha vida, que a sua vida esteja no altar do Senhor. Vamos nos colocar em pé?